Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar. Pai, amado Espírito Santo, Deus, traga-nos, Pai, neste momento a Tua palavra, Senhor. Te peço neste momento sabedoria, ousadia, Deus, intrepidez para ministrar a Tua palavra. Transferir, Deus, para a Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Por isso, Espírito Santo, neste momento eu te peço proteção, Pai. Te peço que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Peço-te, Deus, que o Teu Espírito Santo abra o coração do Teu povo, da Tua igreja. Que os céus, Deus, estejam abertos sobre este lugar. E que esta palavra, Senhor, nos ensina como nós orarmos, Pai. Nos ensine, Deus, através da Tua palavra, a chegarmos em Ti, Deus. E recebermos de Ti, Deus, a resposta das nossas orações. Pai, quantos de nós, Deus, estamos orando, esperando respostas, e elas não vêm, Deus. Quem sabe porque fazemos errado. E nesta noite queremos aprender a fazer do jeito certo, Pai, para glorificar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz, Deus, e obedecer a Tua voz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? A mensagem, gente, que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma mensagem pedagógica, didática, uma mensagem um pouco diferente das que eu costumo pregar quando, enfim, muitas vezes liga a metralhadora e sai citando e falando. Hoje, ao contrário, eu gostaria de trazer uma mensagem mais cadenciada, porque eu vou falar de um tema muito importante. Eu vou falar de uma ferramenta que é fundamental e indispensável para a igreja. Essa ferramenta se chama oração. E aí você pode me dizer: pastor, eu oro. Pastor, eu tenho o hábito da oração. Muitos têm. Só que, mesmo tendo o hábito da oração, muitas pessoas, elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem receber a resposta do Senhor. É natural, muitas vezes, o Senhor se calar por um tempo. Deixar de ouvir, Ele não deixa, Ele está sempre nos ouvindo. Às vezes, como estratégia do Senhor para nos moldar, Ele se mantém calado. É natural. Às vezes oramos muito para que Deus mude uma situação e Ele não muda a situação, porque a situação está servindo para mudar nós, para nos mudar. Então são coisas que a gente entende, que a gente aprende, que a gente vai ganhando discernimento. Mas também existe pessoas que há muito tempo estão orando e a resposta não vem, e não tem nada a ver com o Senhor estar provando. Tem a ver com não fazer do jeito certo.
Isto para o caso daqueles que oram. Mas existe uma questão ainda mais grave, que é a igreja que não ora. Tem muita gente que não ora, quer saber a vontade de Deus, quer ter relacionamento com o Senhor, mas não tem o hábito da oração. Isso é fundamental. A oração é a nossa conversa. Se você não tiver diálogo dentro da sua casa, você vai afastar os seus filhos de você. Sua mulher vai se tornar uma estranha, o seu esposo vai se tornar um estranho. São pelas relações de comunicação que nós temos que nós desenvolvemos alianças, relacionamentos. As amizades, elas se valorizam a partir do momento em que a gente cada vez mais está junto. Os nossos amigos são amigos porque a gente pode abrir o coração, pode falar, pode ser sincero, podemos ter esse tipo de intimidade. E com Deus não é diferente. Precisamos ter essa característica do hábito da oração. A igreja poderosa precisa orar. Uma igreja que não ora não tem poder. Uma igreja que ora pouco tem pouco poder. Agora, uma igreja que tem o hábito da oração tem muito poder. E se existe um presente que o Senhor nos deu, foi o poder. Jesus, quando subiu aos céus, disse que nos daria poder. Mandarei sobre vocês o Espírito Santo e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, para curarem, para libertarem, para transformar vidas, para ter autoridade sobre a terra. Só que esse poder, ele só chegará em nossas mãos se nós tivermos conhecimento do Santo, relacionamento com o Santo, relacionamento com Deus, com o Pai maravilhoso que nós servimos. E como é que isso acontecerá? Oração, não tem outro jeito. Intimidade com o Senhor. Jesus, certa vez, a palavra do Senhor mostra que ele chega no templo, e quando ele chega no templo, havia cambistas vendendo, negociando, e ele vira as mesas dos cambistas, e ele fica irado naquela situação, olhando para tudo que está acontecendo, e ele diz: não é assim que deve ser, porque a minha casa será chamada casa de oração. Era isso que não estava acontecendo no templo. E a atitude de Jesus de virar a mesa, de transformar aquele lugar numa bagunça maior do que já estava, foi para deixar bem claro que na casa de Deus, que a casa de Deus é casa de oração. Agora Paulo, quando escreve Gálatas 5, verso 20, ou 3, verso 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem é a casa de Jesus Cristo hoje? Quem é? Somos nós. É a igreja. Você não saiu de casa para vir para a igreja. Você é a igreja que saiu de casa para se reunir com seus irmãos. Você é a casa de oração, ou pelo menos deve ser. E agora a gente precisa entender algo aqui muito importante. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Com esses olhos da carne nós não conseguimos observá-lo, vê-lo, mas ele existe. E o mundo espiritual, nós temos uma identidade. No mundo espiritual, o inferno, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele se submete, ele respeita, ele teme aqueles que têm o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. E no mundo espiritual, para isso acontecer, ele tem que olhar para nós e ver em nós
uma placa bem grande escrita casa de oração. Então eu quero te fazer essa pergunta, a chave da sabedoria. A chave da sabedoria são as perguntas. Isso a gente vê muito interessante nas crianças. As crianças têm uma fase linda da pureza, do descobrimento, onde elas ficam com um porquê, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo. E nós, insensatos, muitas vezes roubamos essa virtude de dentro do coração das crianças, que Deus que colocou, dizendo, para de perguntar, não sei por que pergunta tanta coisa, eu não sei. Tira da criança o desejo pela pergunta. Mas a pergunta é a chave da sabedoria. O que nos torna sábios é perguntarmos, aprendermos, querermos aprender. E essa pergunta da mensagem de hoje: você é casa de oração? Se o inferno olhar para você hoje, se o inimigo olhar hoje para você, ele verá ali escrito casa de oração, porque essa é a única maneira de o mal não nos atingir. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus habita, o Espírito Santo de Deus, através do seu Espírito Santo, habita em nós. E ele habita numa casa que é chamada de casa de oração. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós somos limpos, varridos por dentro. Ficamos livres de tantos males, porque o Espírito Santo, no final de um culto como hoje, nos faz uma faxina interior. E aí a casa fica limpa, em ordem, porém vazia, Jesus disse. Por quê? Porque nós vamos para casa e nós não desenvolvemos o hábito da oração. Recebemos do Senhor algo especial, mas não desenvolvemos o hábito de falarmos, nos relacionarmos com Ele. E aí a Bíblia diz que o inimigo muitas vezes que sai, roda por lugares solitários, roda por lugares desertos, e não encontrando guarida, refúgio, lugar para ele ficar, ele volta. E quando ele volta, ele vê uma casa vazia e em ordem. E aí ele volta com mais 7, diz a palavra, e passa a habitar naquele lugar. E o estado final daquele homem, porque quando Jesus está falando, ele diz isso, torna-se pior do que o início. Por quê? Porque Deus limpa a nossa casa, Deus coloca a nossa casa em ordem, mas o que faz Ele habitar em nós é nós termos relacionamento com Ele, através da oração, através do desenvolvimento da oração. Essa palavra de hoje, ela é muito didática, porque eu quero trazer para nós algo sobre como nós devemos orar. Jesus disse que nós não deveríamos simplesmente orar, mas também insistir na oração. Em Mateus 6 ele fala isso que nós acabamos de ler. Em Mateus 7 ele fala sobre a persistência na oração. Ele fala sobre nós pedirmos, buscarmos, peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Em Lucas 11 ele conta uma parábola sobre aquele servo, aquele vizinho que insiste na madrugada em pedir 3 pães para um vizinho, porque alguém chegou na sua casa. E Jesus conta que por mais que o vizinho não quisesse dar porque era amigo, mas por causa da insistência, ele acabou auxiliando. E assim é Deus. Jesus nos mostra que era um homem insistente em oração. Ele é o nosso modelo. Jesus ele se retirava sempre para locais solitários e orava. Jesus sempre estava em oração. Jesus, depois de fazer grandes milagres, mandava os seus discípulos continuarem a caminhada e ele ficava só para orar. Jesus se esforçou tanto na oração que chegou a suar sangue. Nós nem suamos muitas vezes nas nossas orações. Jesus certa vez foi orar e disse para os seus discípulos: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora?
Será que a nossa oração dura 1 hora? Ali ele não estava dizendo que nós temos que orar 1 hora cada vez que nós oramos, mas ele estava mostrando algo. Será que nem por 1 hora? Talvez fracionado durante o dia. Será que nós passamos 1 hora em oração com o Senhor? Será que nós oramos 15 minutos de manhã, 15 minutos meio-dia, 15 minutos? Será que no final do dia a nossa oração geral, total, deu 1 hora? Jesus tinha esse hábito, e ele ensina sobre isso. A oração, ela tem algumas funções muito importantes. Entre tantas, eu peguei só algumas. Uma das funções da oração é libertar. Oração liberta. Certa vez, os discípulos estavam tentando expulsar o espírito imundo de um menino, e a Bíblia diz que eles não conseguiam. E Jesus diz para eles: ô geração incrédula, até quando que eu vou estar com vocês? E Jesus, numa atitude de autoridade, expulsa o espírito imundo daquele menino, e os discípulos perguntam: por quê que você conseguiu e nós não? E ele falou: vocês precisam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas esse tipo de espécie, essa espécie de espírito, só sai pelo jejum e pela oração. Não a oração no momento, ali era autoridade, mas a oração que deve se fazer antes de acontecer um momento como esse. Jesus estava dizendo: sabe o que vocês precisam para expulsar certos espíritos imundos que vêm contra a sua casa, contra pessoas que você ama? Você precisa ter o hábito da oração, para quando acontecer um momento, uma situação inusitada, algo que te pegar de surpresa, você tem autoridade pelo relacionamento que você tem com Deus. Isso é sério. Talvez existam alguns problemas na tua vida, coisas que você não consegue resolver. Passa dia, sai dia, entra mês, entra ano e sai ano, e a situação não muda. Algo maligno que tenta te destruir todos os dias da sua vida, e aquilo não sai. Por quê? Se você é salvo, por quê que o mal prevalece? Porque precisamos orar, precisamos ter o hábito da oração, ou orar do jeito certo. A oração, ela tem um outro poder extraordinário, que é resolver problemas impossíveis. Problemas impossíveis, através da oração, você consegue solucionar. Sabe aquelas situações que acontecem que você não vê uma saída? Na oração, Deus te dá a solução para resolver problemas impossíveis. Isso aconteceu com Jesus também na multiplicação dos pães. Uma multidão faminta, há 3 dias andando com ele, na primeira e na segunda multiplicação, tanto numa quanto na outra. Aquela multidão como ovelhas sem pastor, Jesus com compaixão deles. Por dias, eles com Jesus, e Jesus, a partir da oração, recebe uma estratégia de alimentar todo aquele povo. Era uma situação impossível. A Bíblia diz que Jesus, ele dá graças ao Senhor, pega os pães, pega os peixes, dá graças ao Senhor, ele ora, e depois de orar, ele parte o pão e dá aos seus discípulos. O que tem na tua vida que você não sabe o que fazer? O que está acontecendo com você que você, quem sabe, não sabe o que fazer? As ferramentas que você tem na mão são muito pequenas diante do que você precisa fazer. Você tem 5 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão, e você não sabe o que fazer. Você descobrirá a partir do momento que orar.
Porque Jesus fez isso. E se Jesus fez, Ele está nos ensinando. Sabe uma outra função da oração para as nossas vidas? Ela nos orienta. Através da oração nós recebemos do Senhor orientação e encorajamento para exercermos a nossa missão. A orientação para você exercer a sua missão e a coragem que você precisa, porque as coisas de Deus são grandes, a nossa limitação é muito grande também. Então a gente olha diante de problemas e a gente não consegue resolvê-los porque somos limitados. E essa limitação nos traz medo. Quantas vezes você paralisou porque teve medo? Quantas vezes você não deu o passo que Deus esperava que você desse de fé, porque você teve medo? E por que você teve medo? Porque quem sabe, a oração é falha. O relacionamento com Deus é falho. Esse hábito de buscar ao Senhor, nós estamos falhando, a igreja está falhando. Moisés já era um senhor de 80 anos de idade, cheio de frustrações na vida, cheio, criado longe dos seus pais, numa cultura que considerava o povo dele escravo, apesar de ter tido uma vida no palácio do rei. Não espere que ele era bem visto no palácio do rei, porque não era, com certeza foi hostilizado durante toda a sua vida. A Bíblia diz que Moisés tinha problema na sua fala. Alguns acham que ele era gago, outros fanho e gago. Os estudiosos dizem. Quantos problemas nós conhecemos de crianças que desenvolvem gagueira por causa de decepções na infância? Quantas pessoas que nós conhecemos, porque foram violadas, porque foram hostilizadas, desenvolvem uma baixa autoestima e não conseguem vencer em nada na vida. E Moisés, meu irmão, foi uma pessoa que viveu desse jeito. Prova disso é que a Bíblia diz que quando ele já era moço, ele acabou matando um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando um hebreu que era o seu povo. O que é isso? Raiva de quem sabe ter passado uma vida inteira hostilizado, uma juventude, uma infância. Quando ele teve a oportunidade, ele não pensou duas vezes, porque foi tomado pela ira, e aí pagou um preço altíssimo por causa disso. Aí teve que fugir mesmo, viveu no deserto. Só que quando ele estava lá com 80 anos de idade, o Senhor aparece a ele, ele começa a falar com o Senhor. O Senhor tem misericórdia da vida dele. O Senhor volta para dar a ele o seu chamado, porque o chamado não morre. Nós pregamos aqui domingo que os dons de Deus e os chamados são irrevogáveis. Passou 80 anos, mas ele estava vivo e o Senhor teve misericórdia dele. E quando o Senhor chega nele, o Senhor começa a confortá-lo, a conversar com ele, a orientar ele e a encorajá-lo, porque ele diz para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu não sei como fazer, o que eu vou fazer? E o Senhor disse para ele: não, eu estarei com você, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu serei também o seu Deus, e eu vou com você por onde quer que você passar, e você vai realizar o teu chamado de libertar o meu povo do Egito, da escravidão do Egito, pela oração. Deus quer encorajar você, Deus quer levar você, meu irmão, a lugares mais altos. Deus quer mostrar para você qual é a missão que Ele tem para a tua vida. Deus quer orientar você pelos passos certos que você precisa dar. Mas esses passos, essa orientação, este encorajamento virá pela oração. É você ouvir uma palavra como hoje e ela abrir a sua mente, e você chegar em casa
e buscar a cereja do bolo na oração. O complemento na oração. O Espírito Santo fala conosco. Josué não foi diferente. A Bíblia mostra Josué quando Moisés morre. Josué está na mesma situação, a flor da idade, mais novo, cheio de gás, mas com medo. E pela oração Deus fala com ele e diz: olha, como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei com você também. Então somente seja forte e corajoso. Deus nos dá, meu irmão, essa diretriz quando nós oramos. Jeremias era o contrário de Moisés. Jeremias passa por aquilo que eu passei e que muitos aqui, quem sabe, estão passando ou vão passar. Jeremias se achava jovem demais, inexperiente demais, incapacitado demais. E Deus diz para ele: não diga que você é assim, porque eu estou com você. Eu irei com você. Eu estarei com você. Você é o escolhido desde o ventre da sua mãe. Então seja forte, seja corajoso também, Jeremias, porque eu vou com você, o Senhor vai com você, meu irmão. Na tua incapacidade, na tua insegurança, nas tuas dificuldades, nas tuas limitações, mas pelo teu hábito de oração, o Senhor vai te orientar e te encorajar e te levar mais além, em nome de Jesus. Tudo isso, meu irmão, vem pelo poder da oração. Uma outra característica da oração: ela nos livra, nos protege das armadilhas do mal. Sabe por que tem muito crente caindo o tempo todo? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. O inimigo bota uma casquinha de banana, ele já se estribucha. Existe essa palavra? No dicionário do Manezinho existe, né? Ele cai por qualquer armadilha. Por quê? Porque não ora. O maior exemplo que nós temos é Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões. Sabe por quê? Porque a oração, ela não nos livra de nós encontrarmos o mal, mas ela nos protege contra o mal. Jesus sempre falou e deixou bem claro que servir a Ele, andar com Ele, seria como ovelhas nós seríamos, que enfrentariam a morte todos os dias, destinadas ao matadouro. Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e que pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Caem as chuvas, transbordam os rios, os ventos sopram e dão contra aquela casa. O que é isso? São os males que virão. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque a Bíblia diz que ele tinha o hábito da oração. Ele orava 3 vezes por dia, a Bíblia fala. E o rei baixou um decreto inspirado, influenciado por outros conselheiros, porque eles queriam uma forma de derrubar Daniel, porque a oração também te traz sabedoria, a oração também te destaca. Quem tem o hábito da oração enxerga coisas que outros não veem, tem o discernimento espiritual para tomar atitudes que outros não tomam. E é óbvio que isso vai despertar inveja em algumas pessoas. Isso despertou naqueles conselheiros, e Daniel, por causa disso, foi jogado na cova dos leões. Só que a Bíblia diz que os leões não o tocaram. Amanheceu o dia, o rei veio ansiosamente para ver se o Deus de Daniel havia lhe protegido, e quando o rei lhe chama, ele responde na hora. Por quê? Porque a oração protege o cristão do mal. O mal não pode tocar a tua casa, o mal não pode tocar a tua vida. A Bíblia diz que o maligno não toca aqueles que têm relacionamento com Deus, aqueles que estão em Deus.
A Bíblia diz que Ele fica ao nosso lado, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a verdade é que Ele não pode tragar, porque você tem Deus, o Espírito Santo de Deus em você, através do relacionamento que você desenvolve com Deus. É a oração que faz isso. A oração que nos protege do mal. Agora a verdade é que alguns oram pouco, mas muitos não oram. E por isso nós vivemos uma fase tão difícil. Por isso nós vivemos uma fase de tantas dores. O nosso modelo é a igreja primitiva. É a igreja que está lá em Atos 2. E lá a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão com os irmãos, ao partir do pão e às orações. Este era o hábito da igreja primitiva. E é por isso que aquela igreja tinha tanto poder. E a igreja que vai viver o arrebatamento é essa igreja. É a igreja que Deus vai restaurar com poder e glória nessa terra, para manifestar o reino de Deus nessa terra. Essa igreja se dedica ao ensino, essa igreja se dedica à comunhão, essa igreja se dedica ao partir do pão, fazer a sua parte, e essa igreja se dedica à oração. Igreja forte é a igreja onde todos têm o entendimento da responsabilidade da oração. Você e a tua casa e as pessoas vão começar a ser atraídas a você, porque você vai se tornar cada vez mais luz, cada vez mais sal, cada vez mais um homem ou uma mulher do Senhor pela oração. No final do culto, o Wellington vai colocar lá atrás um cartaz com os horários. Coloca o teu nome lá em meia hora. Meia hora, se você puder 1 hora, se você puder mais. Faça o que você puder, não faça além da sua capacidade, mas faça parte dessa corrente para o Senhor fortalecer a tua casa, fortalecer a tua vida, fortalecer a tua história, transformar a tua vida em nome de Jesus, amém? São coisas que o Senhor nos ensinou, mas o que eu quero compartilhar com você mesmo na mensagem é como orar. Porque existe um método de oração. Se não existisse, Jesus não ensinaria. Jesus disse: mas quando vocês orarem, orem assim. E aí ele deu a cartilha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele começa a nos ensinar. Só que alguns versículos antes ele diz que nós não devemos ser repetitivos. Não devemos ser como os pagãos, que por muito falarem acham que serão ouvidos. Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo a ser seguido, na estrutura que Deus espera, da forma como Deus quer que a gente ore. E não que você tem que ficar o dia todo orando o Pai Nosso, da forma como está ali. E a maneira como nós devemos orar, no Pai Nosso Ele nos ensina: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe qual é o primeiro princípio da oração? A adoração. Oração, antes de mais nada, é adoração ao Senhor. Nós chegamos na presença do Senhor antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, adorando. Existe algo ainda muito interessante, que Jesus diz para nós irmos para o nosso quarto. Quando orarmos, não fazermos como os hipócritas, que ficam nas sinagogas e tal. Quando Jesus está falando isso, Ele não está dizendo que na igreja você não pode levantar a mão, adorar, orar. Não é isso. O que Jesus está falando é que naquela igreja e na igreja de hoje, existiam muitas pessoas e existem hoje, que não têm o hábito de oração,
em casa, não têm o hábito de oração com Deus, não têm o hábito de oração na intimidade, mas acham que por orar na igreja serão ouvidos. E Jesus está dizendo: a principal oração é a oração da intimidade. Por que Jesus usou o quarto como exemplo? Porque o quarto na nossa casa é o lugar mais íntimo. Você não leva qualquer pessoa no seu quarto. Você, quando recebe uma visita, você atende na sala, porque o seu quarto é um local separado, é um local de intimidade, é um local preservado, ou pelo menos deveria ser. É assim que era no tempo de Jesus. E Jesus está ensinando: quando vocês forem orar, procurem um local que você se desligue de tudo. Procure um lugar que nada te roube da minha presença. É uma atitude que você deve ter. Ele está mostrando aqui para nós quando nós formos orar ao Senhor. Isso é tão sério que quando o inimigo tenta entrar na nossa casa para destruir a nossa vida, é no quarto que ele vai. É no quarto que o filho adolescente começa a esconder a droga. É no quarto que muitas vezes começa a promiscuidade dentro de casa, pela televisão, nos filmes pornográficos escondidos, na internet, nas brigas familiares do casal. Muitas vezes é dentro do quarto que começa os problemas dentro de casa, porque o inimigo sabe disso. Ele sabe que é uma maneira de destruir, ou seja, aquele lugar que deveria estar santificado, separado para nós buscarmos o Senhor, é o lugar onde muitas vezes é o lugar mais sujo da nossa casa. Talvez seja essa a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para você no seu coração. Existe algo no teu quarto que prejudica o teu relacionamento com Deus? O Espírito Santo está dizendo para você: joga fora hoje. Abandona hoje, porque o lugar do teu quarto, o lugar da tua intimidade, o lugar da tua separação dentro de casa, é lugar de relacionamento com Deus, porque é lá que Ele vai falar com você. Só que o Espírito Santo no seu nome já diz: eu sou santo, então Ele não vai se misturar com coisas erradas. Santifique. Vocês, quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta do seu quarto e orem a mim em secreto, porque eu que estou em secreto vou lhes recompensar, diz a palavra do Senhor. Sabe uma outra maneira de nós chegarmos na presença do Senhor? Na adoração, primeiramente, chegarmos de todo o nosso coração. A oração, ela deve ser de todo o nosso coração. Jeremias 29, 12 e 13, a palavra do Senhor diz: vocês clamarão a mim, e virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o coração. Que isso seja despertado em ti hoje, porque o Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a história do teu relacionamento com Ele. O Senhor quer fazer com que nós saiamos, meu irmão, das águas rasas e começamos a mergulhar em águas profundas, no relacionamento com Deus, onde nós não teremos mais vontade de voltar para o mundo, porque o Espírito Santo de Deus é suficiente em nossas vidas. Mas que haja o conhecimento dEle através da oração, que é a adoração acima de tudo. A palavra adoração no hebraico significa prostrar-se, ajoelhar-se, curvar-se. No grego a palavra tem sentido de reverência. Beijar a mão significa, ou seja, a reverência da adoração, de dobrar os seus joelhos, de clamar ao Senhor, de prostrar-se na presença do Senhor. É dessa maneira que nós chegamos ao Senhor. É assim que nós estamos orando ao Senhor. Ou muitas vezes oramos porque alguém nos manda orar e oramos de má vontade, não queremos orar. Deus quer nos levar a um nível além. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
A oração, meu irmão, é um momento onde nós nos colocamos sob a vontade do Senhor, para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Sabe por que é muito difícil nós entendermos? Essa palavra, quem sabe, há 50 anos atrás seria muito fácil de ser compreendida. Porque há 50 anos atrás, a reverência que nós tínhamos com os mais velhos, com os nossos pais, não é a que nós temos hoje. A geração de hoje é uma geração que não reverencia mais a autoridade. Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é cuidador, Ele é misericordioso, mas Ele é o Rei da glória. Ele é o Todo-Poderoso, diz a sua palavra. Ele é aquele que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, diz a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? Que nós devemos chegar ao Senhor com reverência. Hoje o inimigo tem roubado a autoridade dos pais. Hoje o inimigo tem roubado a autoridade daqueles que nos governam. Porque ele, tirando isso de dentro do nosso coração, o respeito, a submissão às autoridades, nós vamos perder o método de chegar na presença do Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, eu me submeto às leis do teu reino, à vontade do teu reino, às diretrizes do teu reino. Porque é isso que Jesus veio trazer, o reino de Deus. Um reino é governo. Um reino é um sistema que nos dá direitos, que nos traz favores, mas também nos traz deveres a serem cumpridos. E se nós quisermos viver a vontade do Senhor, o reino de Deus tem que vir a passar a habitar dentro de nós. As normas desse reino, somos salvos é pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus, diz a palavra do Senhor. Para entrar nesse reino, você não precisa ser bom, você não precisa ser querido pelos outros, você não precisa ser santo para entrar, não, porque o sangue de Jesus Cristo te justifica. Quando você diz eu quero entrar, você entra de graça. Mas para nós permanecermos nesse reino, meu irmão, nós devemos nos submeter a Ele, à vontade do Senhor, para andarmos na graça do Senhor, para crescermos na graça do Senhor. E Jesus está dizendo: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. O problema das nossas orações não respondidas é que as nossas orações é sempre chamando Deus para o nosso jogo, Deus para as nossas regras, Deus para as nossas vontades. Deus, é assim que eu quero, é assim que seja, é assim que tem que ser. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não tenha medo de viver o reino de Deus. Não tenha medo de viver a vontade de Deus. Não tenha medo de se colocar, de se jogar para o reino de Deus, para viver a vontade dEle, porque a vontade dEle é maior do que a tua vontade, é melhor do que a tua vontade, é infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa. Deus é um Deus poderoso, meu irmão e minha irmã, para fazer coisas grandes na tua vida, muito melhores do que aquilo que você mesmo planeja. Não tenha medo, deixa, meu irmão, Deus fazer a vontade dEle. Sabe qual é o segredo para o Espírito Santo agir na nossa vida? Muito simples a frase dele: sai da frente. Te coloca na vontade do Senhor e sai da frente, deixa Ele agir, deixa Ele fazer, ou seja, viva a vontade de Deus. Quando você dobrar os teus joelhos nessa noite, quando você orar ao Senhor nessa noite, pergunte a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? E espere Ele falar. Senhor, eu quero viver pelo teu reino, pelas tuas doutrinas, pelos teus mandamentos, porque Jesus disse: aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos, e eu virei a Ele e me revelarei a Ele. Ou seja, a revelação é para aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Aquele que me ama obedecerá a minha voz, e será amado pelo meu Pai, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Jesus falou isso em João capítulo 14.
Ou seja, aquele que me ama me obedece, aquele que me ama deixa o meu reino entrar nele, aquele que me ama segue as normas do meu reino, e eu virei a ele, me revelarei a ele, morarei nele e transformarei a vida dele. Fazendo a vontade do Senhor, aprendendo a orar. Número 4, dá-nos o pão nosso de cada dia. Aprender, meu irmão, a pedir ao Senhor, porque oração também é petição. Mas aprender a pedir ao Senhor as necessidades básicas, porque é o que Ele nos garante. Prosperidade, riqueza, não vem através da oração, vem através do trabalho, vem através do esforço, vem através da dedicação e da generosidade. Porque lá em Provérbios a palavra do Senhor diz: há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentarem, há quem retém o que deveria dar e empobrece. O generoso, diz a palavra do Senhor, prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11. Sabe o que Deus está nos ensinando? Quer prosperar, quer crescer, quer coisas grandes? Trabalhe duro por isso, se esforce duro por isso, e não peça ao Senhor riquezas. Muitas vezes a nossa oração é pedindo ao Senhor coisas grandiosas. Abrimos mão do pão nosso para pedir coisas grandes. Para receber do Senhor coisas grandes, não é riqueza que a gente deve pedir, é sabedoria. É diferente. Por isso que orações não são respondidas. Porque se nós quisermos coisas grandes do Senhor, nós não pediremos riquezas a Ele, nós pediremos sabedoria. Porque Deus, o grande está na mão dEle, mas o grande Ele só dá para aquele que tem sabedoria. Foi isso que Salomão fez. 2 Crônicas capítulo 1, você vai ver a história de Salomão. Salomão ora ao Senhor, Deus olha para ele e diz: pede-me o que você quiser e eu te darei. Ele diz: Senhor, dá-me sabedoria. E Deus olha para ele e diz: já que você não pede riquezas, nem honra, nem bens, nem a morte dos seus inimigos, darei o que você está pedindo, e com isso também te darei riqueza, também te darei honra, também te darei vida longa, também te darei essas realizações. Porque Salomão entendeu que na oração nós oramos para pedir sabedoria ao Senhor, e se há necessidade, a necessidade é de pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que a gente aprenda a orar, meu irmão, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas as coisas grandiosas que Ele tem, os valores que estão nas suas mãos. Este é o Deus que nós servimos. Só que o método de oração é o método que Jesus ensinou. Se não for da maneira como Jesus ensinou, não vai funcionar. Por último, penúltimo lugar, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E Ele dá tanta importância a isso, que no versículo 14 e 15 Ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu não sei se você tem dívidas com Deus. Eu tenho. Agora, essas dívidas que eu tenho com Deus, e que se você também tem, provavelmente deve ter, se elas existem, elas só serão perdoadas a partir do momento que nós perdoarmos aqueles que nos devem. Aquele que está em Deus, ou pensa que está em Deus, e não perdoa aqueles que lhe fizeram mal, não foi perdoado por Deus. Jesus é bem claro quando diz, isso é forte: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O primeiro passo é eu perdoar para depois ser perdoado. O que me dá credibilidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, é eu ter perdoado primeiro.
Hoje, quando eu estava meditando, o pastor Nando postou algo sobre isso, sobre o perdão. Eu até compartilhei porque fiquei muito feliz, é o mesmo espírito. O pastor Nando estava dizendo que uma igreja forte é uma igreja que perdoa. Porque só uma igreja que perdoa é uma igreja que foi perdoada. Se não perdoarmos as ofensas uns dos outros, o nosso Pai Celestial, diz a palavra do Senhor, não nos perdoará pelas nossas ofensas. E Jesus conta uma parábola sobre isso, sobre o servo impiedoso, que devia uma quantia para o seu senhor, e o seu senhor chama ele para lhe cobrar e lhe jogar na prisão, e ele implora, ele clama ele suplica, porque é assim que a gente faz. Pelo menos eu, quando peco, o Espírito Santo me constrange a pedir perdão, porque a gente não quer mais errar. É tão chato quando a gente pisa na bola com o Senhor, a gente entristece o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia do arrebatamento. A palavra do Senhor nos ensina isso. Então, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. E o nosso coração é de pedir perdão e suplicar como aquele servo suplicou. A palavra de Deus diz que aquele servo suplicou e o seu senhor perdoou a dívida. Só que quando ele encontrou com o servo que também lhe devia, ele apertou aquele conservo. E ele não perdoou a dívida daquele conservo. E os seus irmãos e companheiros, a Bíblia diz, viram aquilo e foram reclamar para o seu senhor. E o seu senhor, quando viu que ele foi perdoado, mas não perdoou, lançou ele na prisão. Isso Jesus está falando do mundo em que a gente vive, do nosso mundo, da nossa vida. Você sabia que pode ter irmãozinho nosso nos dedurando para Deus? Porque foi isso que aconteceu. Você sabia que pode ter irmãozinho nosso triste, chateado, porque sabe que nós fomos alvo do perdão de Deus, e hoje está vendo nós agindo com falta de misericórdia com a vida do outro, e tem orado ao Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com esse que está triste, porque está vendo que fomos alvo da misericórdia e não conseguimos ter, ou não temos misericórdia com outros. Jesus está dizendo: se nós quisermos ser perdoados, perdoe. Devemos perdoar. Para as nossas orações serem ouvidas por Deus, devemos perdoar. Para o nosso ministério avançar, devemos perdoar. Para o nosso relacionamento dar certo, devemos perdoar. Se o seu irmão pecar contra você 70 vezes num dia, Jesus disse: perdoe. Se ele se arrepender, perdoe. Porque arrependimento é abandonar aquele erro, é não querer mais viver aquele erro, é mudar em relação a você, é ser uma pessoa diferente. Perdoe, porque nós fomos perdoados. Eu, pelo menos, não era digno de estar aqui em cima. Estou aqui em cima porque um dia o Senhor me perdoou. Quem sou eu para não perdoar agora alguém que erra comigo? Quem sou eu? Deus só destravou, já contei essa testemunho. Deus só destravou meu ministério no dia que eu consegui perdoar, por tudo que eu vivi. Perdoar significa perder, você sabia? Por isso que é tão difícil. A gente fala perdão, você deve perdoar, e a gente, apesar de saber, às vezes a gente não consegue. Eu levei 1 ano e meio para conseguir perdoar. Porque perdão significa perder, e ninguém quer perder. Quem é que quer perder? Essa pessoa já me fez perder tanto, ainda vou ter que perder o meu orgulho? Ainda vou ter que perder agora a minha indignação? Não. Só que é um princípio, Deus não negocia a sua palavra. Se você está querendo crescer em Deus, está querendo avançar no Senhor, perdoe.
Como eu falei para você, essa mensagem é didática, é pedagógica, é de ensino, é de instrução. Medite nela quando chegar em casa. Siga esses princípios e a sua vida espiritual vai começar a mudar. E Jesus termina dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração faz com que a gente não caia em tentação. A oração nos livra do mal. Todos nós somos tentados todos os dias. Não há um dia sequer que eu me levante e que eu não seja tentado. Eu acho que você não é diferente. A Bíblia Sagrada diz: quando nós formos tentados, Tiago diz, não devemos dizer que é o Senhor que nos tenta, porque o Senhor não tenta ninguém e não se deixa ser tentado pelo mal. A palavra do Senhor diz em Romanos que quando somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, a concupiscência da carne. Mas Deus, porém, não nos deixará ser tentados além do que nós podemos suportar. E quando nós formos tentados, junto com a tentação, Ele providenciará o escape, diz a palavra do Senhor. Sabe como é que Ele providencia o escape? Pela oração. A tentação, meu irmão, ela é vencida quando nós temos o hábito da oração. E você desenvolva esse hábito na tua vida. E você, a partir de hoje, aprenda a orar. Busque orar. Entenda que oração é adoração ao Senhor. Oração é submissão ao Senhor. Oração é colocar diante do Senhor as tuas necessidades e ter certeza que Ele vai te atender nelas. Porque o Deus que você serve é um Deus amoroso, é um Deus maravilhoso. A oração, meu irmão, é perdão. É perdão. É antes de pedir, dizer para o Senhor: Senhor, eu perdoei. Eu estou tendo a cara de pau de te pedir perdão, Deus, por aquilo que eu fiz, porque eu perdoei. Disse que não ia mais fazer e fiz de novo, Senhor, mas me perdoa, porque eu perdoei. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área, o mal quer me pegar, o inimigo quer me derrubar, ele quer destruir a minha vida. Senhor, me proteja, me dá um escape, Senhor. É pela oração. Não tenha vergonha. Talvez você passe por um momento no teu trabalho, quem sabe durante a semana, de tentação, de algo querendo destruir você. Vai lá no banheiro, fecha a porta. Quem sabe no banheiro da tua empresa é o local mais secreto que você tem. Você pode separar aquele lugar para Deus. Dobra os teus joelhos lá e diz: Senhor, eu não quero tomar atitude errada. Eu não quero envergonhar o teu nome. Eu sou tua igreja nesse lugar, Jesus. Me dá o escape para eu vencer. E Deus vai te dar, meu irmão. Você vai sair de lá com a resposta que você precisa para tomar a decisão certa. É isso que Deus quer desenvolver em nós. Qualquer lugar, pode ser num local para você se separar de tudo à sua volta e orar ao Senhor. O teu carro pode ser num lugar de oração, se você tem. De repente numa fila você pode orar em espírito. Qualquer lugar, a nossa vida é um templo de adoração ao nome do Senhor, é casa de oração, diz a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, seja o nosso melhor amigo. Seja aquele que ande conosco aonde quer que nós formos. Seja aquele que lugares que nós pisamos, Ele possa pisar junto conosco. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Mas Ele é santo, Ele é separado. E assim deve ser os filhos de Deus. Então, locais que não glorifiquem o nome do Senhor não são locais para nós andarmos. Pela oração nós descobrimos. Pelo relacionamento com Deus, o Espírito Santo nos ensina. Ele é conselheiro, diz a sua palavra. Ele nos ajuda a orar porque nós não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós, diz a sua palavra, com gemidos inexprimíveis. Ele quer ser o nosso melhor amigo. E tudo isso, meu irmão, é pela oração.
Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ora. Porque eu não conheço um ministério que é grande. Eu não conheço um povo que é forte. Eu não conheço um lugar que a gente possa ir, que a gente veja a manifestação da glória de Deus, se esse lugar não for um lugar de oração. Se esse lugar não for um lugar de oração, meu irmão, nós não avançaremos. E quando eu digo esse lugar, eu digo o corpo de Cristo. Porque quando nós saímos daqui, esse lugar vai passar a ser apenas paredes vazias. O Espírito Santo vai conosco. A casa de oração vai sair daqui. Nós, por onde quer que nós andarmos, Deus nos dá revelações extraordinárias. As pessoas que têm o hábito da oração têm essas revelações que ninguém tem, essa autoridade que ninguém tem, essa visão que ninguém tem. E essa visão é para você, é para mim, é para nós. Deus quer que você pise nos lugares, e quando você pisar nos lugares, o Espírito de Deus te revele o que age no lugar, o que acontece onde ninguém vê, o que está em oculto, porque aquilo que está em oculto, diz a palavra do Senhor, será revelado. Aquilo que é falado aos nossos ouvidos, devemos proclamar nos telhados. O Espírito de Deus nos fala no ouvido quando nós temos o hábito da oração. Então eu quero te convidar nessa noite a orar. A orar. A orar ao Senhor de uma maneira como você nunca orou. Quero convidar a igreja a levantar um clamor. Talvez não seja por você que você tenha que orar, é por alguém que não está neste lugar. Mas que você entre na presença do Senhor de uma maneira como você nunca entrou. Se tem aqui nessa noite alguém que no seu coração diz: eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero fazer parte dessa oração, colocando Jesus na minha vida, andando no caminho do Senhor Jesus, trilhando os passos que Ele trilhou. Até hoje eu não fiz isso, e eu quero tomar essa decisão. Se você está aqui nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar, venha à frente, se coloque à disposição do Senhor. Se você está aqui neste lugar nessa noite e quer desenvolver, meu irmão, na tua vida, a partir de hoje, fazer um voto com o Senhor, de ser alguém que ora, de ser alguém que se relaciona com Deus, de ser alguma pessoa, um homem, uma mulher que tenha intimidade com o Senhor através da oração, e diz: Senhor, até hoje eu não orava do jeito certo, ou eu nem orava, mas a partir de hoje eu quero fazer um voto no teu altar. Eu quero ter relacionamento contigo pela oração. Saia do teu lugar, venha aqui na frente, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Pai amado, Espírito Santo poderoso de Deus, é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós chegamos na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome. Estamos aqui, Deus, para antes de qualquer coisa, Senhor, adorar ao teu nome. A tua igreja, Senhor, se reúne para adorar o seu nome, Deus, e a tua palavra nos ensina a entrarmos na tua presença, Senhor, com adoração. Adoramos com música, adoramos com o nosso corpo, adoramos com as nossas palavras, adoramos, Deus, estendendo as nossas mãos, nos rendendo a Ti. Te adoramos também
também, Pai, com a nossa oração, Pai. Espírito Santo de Deus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome neste lugar, Pai. Exalta o Teu nome neste lugar, Deus, porque o Senhor é santo e único digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Pai amado, queremos fazer parte do Teu reino, Senhor. Queremos entender, Deus, a Tua palavra, Senhor. Queremos entender, Deus, as Suas instruções para a nossa vida. Pai, sabemos que o Teu reino é de paz, é de justiça, é de alegria no Espírito Santo. O Teu reino é um reino provedor, porque o Senhor é um Deus justo. Quão maravilhoso é, Pai, fazer parte do Teu reino, Deus. Mas o Teu reino também nos ensina, Senhor, que temos deveres a cumprir, temos princípios a respeitar, devemos ser santos, Deus, separados do mundo, porque aquele que está, Senhor Deus, em Ti, vive no mundo, mas não faz parte do mundo. Amado Espírito Santo de Deus, a Tua palavra nos ensina que aquele que Te ama, Te obedece, Pai. Coloca dentro dos nossos corações as Tuas leis, Senhor. Coloca dentro dos nossos corações, Pai, os Teus mandamentos. Senhor, queremos ser, Deus, nessa terra, Pai, embaixadores do Teu reino, Senhor. Homens que carregam, Deus, mulheres que carregam a constituição celestial em seus corações. Pai, queremos viver a Tua vontade, Senhor. Queremos andar de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, queremos sair da frente, Deus, das decisões, Pai, para deixar o Senhor decidir por nós e em nós, Senhor. Já fomos crucificados com Cristo e agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós e age através de nós. Só que a Tua palavra nos ensina que o Senhor bate na porta. O Senhor entra naquele, Senhor, que ouve e abre essa porta, Deus. Espírito Santo, abrimos a porta do nosso coração, Pai, para o Senhor fazer a Sua vontade a partir de hoje. Deus, a Tua igreja tem necessidade, Senhor. O Senhor nos garantiu, Pai, o pão nosso de cada dia. O Senhor nos diz na Sua palavra que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós nos vestimos, Deus, ou aquilo que nós vamos comer, porque são os pagãos que se preocupam com isso. Mas o Pai Celestial que nós servimos, o Deus amoroso, sabe que nós precisamos e nos garante, Deus, Deus, a provisão. Só que a nossa incredulidade, Deus, faz muitas vezes nós pecarmos, Pai, porque andamos ansiosos, com medo, Deus, do dia de amanhã. E o Senhor disse: não se preocupe com o amanhã, se preocupe com o meu reino, viva a minha vontade, ande no meu caminho, porque o amanhã eu vou prover aquilo que você precisa. Deus, nessa noite nós tomamos posse, Pai, recebemos essa verdade em nossos corações. Deus, traz paz, Deus, e entendimento para os Teus filhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, queremos perdoar, Deus. Abrimos a nossa boca nesta noite, Senhor, para perdoar, Pai, aqueles que falham conosco, perdoar aqueles que pecaram conosco, perdoar, Deus, aqueles, Deus, que nos envergonharam, aqueles que nos traíram, aqueles que nos humilharam. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra nos ensina: abençoe aqueles que te amaldiçoam, orem por aqueles que vos perseguem. Amado Espírito Santo, nessa noite nós oramos, Deus, porque sabemos que temos falhas, dívidas, erros, pecados, Deus, a serem perdoados por Ti, Senhor. Mas não podemos, Deus, pedir perdão sem perdoar antes.
Perdoamos nesse momento, Pai, aqueles que nos fizeram mal, Pai. Perdoa também as nossas falhas, Deus. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa, Deus, a nossa falta de compromisso contigo. Perdoa, o Espírito Santo de Deus, o nosso coração, Pai, que é mau muitas vezes. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes, Pai, contra os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos. Perdoa-nos, Senhor, pelos erros que nós cometemos, voluntário ou involuntariamente, Pai. Existem pecados, Deus, que nós nem sabemos que cometemos, mas o Senhor sabe. Nos perdoa por eles, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Queremos sair daqui nessa noite justificados pela Tua palavra, Pai. Deus, livra-nos do mal. Não há nada, Senhor, que venha contra as nossas vidas, Deus, que pode nos derrubar se estivermos em Ti, conectados contigo, sabendo, Senhor, reconhecer a Tua voz. Dá-nos o escape, Deus. Se caímos nessa semana, Deus, hoje o Senhor nos colocou de pé. Se falhamos durante essa semana, Deus, hoje o Senhor nos justificou. Hoje o Senhor nos colocou, Senhor, sobre os pés mais uma vez. Amado Espírito Santo de Deus, que o mal não nos derrube mais, Pai. Porque a partir de hoje, Deus, fazemos um voto contigo de orarmos sem cessar, de sermos casa de oração, habitáculo do Espírito Santo de Deus, morada do Senhor. Homens e mulheres que oram, que clamam, que suplicam, que dobram os seus joelhos, que têm o hábito, Senhor, de falar contigo no íntimo, no secreto. Amado Espírito Santo, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.